ano atrás, foi a última vez que eu estive aqui. E é sempre muito bom estar de volta a essa cidade que eu gosto tanto, tenho amigos muito queridos aqui. E hoje o tema que eu escolhi para falar é o tema do momento, eu acho que é o tema da nossa vida, né? Falar sobre relacionamentos e relacionamentos na nova era. Essa nova era que está se instaurando na Terra e que nós estamos aí no olho do furacão. Né? Essa Terra que está sendo construída, essa nova Terra, esse momento é um momento de sedimentar, de construir, de rever muita coisa, de desconstruir tantas outras. E é por isso que muitas vezes a gente fica perdido mesmo, porque a impressão que a gente tem é que a casa está caindo, né? E está. E é muito bom que esteja, porque o que está havendo é um movimento de transformação no nível mais profundo que possa acontecer. Porque nós estamos saindo de uma humanidade que até então viveu pelo domínio do ego e estamos começando a despertar a nossa consciência para o domínio da alma, para a era do espírito, para a era da verdade. Então tudo aquilo que foi construído em cima do ego, que nos dá essa sensação de separação, de ilusão, né, de eu e você, né, sendo que tudo que vai para o nosso interesse pessoal acaba sendo mais importante, tudo isso está sendo desconstruído. Então os valores estão sendo revirados, movimentos familiares, e começa no nosso núcleo familiar, estão sendo questionados, porque é necessário que as relações sejam construídas de uma forma autêntica, pela verdade, e não mais pela manipulação, pela mentira, pela submissão, pelo autoritarismo, né? Os valores estão sendo revistos. Então esse tema relacionamento, ele diz respeito a tudo, porque na verdade é o nosso relacionamento mais importante, que deve ser para conosco mesmo, por conseguinte, para com o outro e para com a espiritualidade, para com Deus, né? E quando a gente fala no mês de dezembro, que é o mês do Natal, e que a gente simboliza, comemora o nascimento de Jesus, na verdade, o que Jesus nos deixou de legado, que foi um grande avatar, há 2000 anos atrás, é uma plataforma de libertação espiritual. É uma plataforma de libertação do nosso ego. Ele não falou para a humanidade de 2000 anos atrás. Porque a humanidade ainda está tentando entender o que ele disse. Mas ele falou para essa nova era que está chegando à Terra. Porque se de fato nós quisermos ser os seres dessa nova era, nós vamos ter que aprender a olhar para a gente mesmo. A ver quantas mentiras nós contamos e nos enganamos e nos iludimos. Para ver o quanto a gente fala de amor sem nem ter noção do que isso significa. Uma vez eu ouvi de um amigo espiritual que a gente não consegue discordar do outro sem gostar menos. Olha que profundidade essa frase. A gente não consegue discordar do outro sem gostar menos. O que dirá amar? Porque amar é um movimento de alma, não é de ego. Amor vem da alma, é estado de consciência. E a gente só consegue verdadeiramente sentir o que é o amor quando a gente sai da cabeça. Quando a gente para de pensar o amor. A gente pensa amor, a gente não sente. Tanto que o nosso amor é extremamente condicional. Se alguém discorda, a gente fica chateado. Se alguém não faz o que a gente deseja, a gente emburra, fica de mau humor. Se as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, a gente se afasta e fica convivendo com indiferença. A gente coleciona mágoas, ressentimentos, tristezas e diz que ama com a maior cara de pau. Porque isso não é amor, isso é movimento de ego. O ego, ele é uma estrutura muito mal compreendida, porque ele é extremamente importante. Eu gosto muito de pegar o Evangelho e estudar sobre a ótica da psicologia transpessoal, que para mim Jesus foi o maior terapeuta que passou pela Terra, dentro dessa psicologia transpessoal, e um grande físico quântico.
porque os ensinamentos dele são todos recheados de uma profundidade impressionante. E hoje, quem estuda física quântica consegue entender muito melhor o que ele disse, sem encher de falsos moralismos. Porque o que ele estabeleceu foi o reino de uma verdade que nos salva do sofrimento. Não porque é um milagre que vem dos céus e que ele é o Salvador, não. É porque ele acende a luz da consciência para que através dessa luz a gente possa iluminar os mecanismos de ego, os padrões egóicos que nós vivenciamos. E a gente vivencia sem perceber. O ego, ele é todo o movimento da personalidade, do egoísmo. Então, quando eu acho que a minha verdade é melhor do que a outra, quando eu acho que eu tenho que brigar com o outro para ter razão, quando eu acho que tenho que impor a minha vontade ao outro, para que as coisas fiquem da forma como eu desejo, a minha força é uma força centrífuga. Ela suga. Ela não faz o movimento de ceder. É o querer para mim. Isso cria um isolamento de alma. Então eu me vejo separado do outro. E já que eu sou separado do outro e estou fechado em mim mesmo, eu temo o outro. Porque ele se torna uma ameaça. E é por isso que nos nossos núcleos familiares, muitas vezes, nós duelamos mentalmente com os outros. Nós criamos trincheiras de guerra, porque a gente não ama, a gente se defende. E se a gente se defende, nós estamos vivenciando pelo medo e não pelo amor. Porque não é possível estarmos cheios de medo e cheios de amor ao mesmo tempo. São paradigmas completamente diferentes um do outro. Porque no medo, o outro para mim é uma ameaça e eu tenho que me defender. No medo, eu não posso mostrar o que eu sinto para o outro, porque ele pode usar aquilo contra mim de alguma maneira. Então, o que eu crio são mecanismos de defesa para que a outra pessoa não chegue perto. Eu ainda vou dizer que não. Como assim, se eu estou me defendendo? Que amor é isso? Então, nós precisamos rever como nós estamos lidando com os nossos relacionamentos. Por quê? Porque Deus é profundamente sábio. E se a Terra é uma escola, os relacionamentos são a universidade. É quando eu me coloco diante do outro que eu tenho a possibilidade de me ver. Não é ver o outro e apontar para o outro que quer de errado, mas sentir o que eu percebo quando eu vivencio aquele relacionamento. Seja ele qual for. No trabalho, na família, no afetivo sexual. Porque tudo mostra a minha condição de existir. E eu desci a terra para dar conta de mim. As outras pessoas, por mais que eu ame, goste e conviva, elas estão passando pela minha vida. Agora, eu irei me levar para onde eu for. Então, é esse relacionamento que começa comigo, o principal da minha vida. Como eu me comporto diante das pessoas? Como eu me comporto diante dos relacionamentos? O que eu faço com as coisas que estão acontecendo, com as situações que eu estou vivenciando? Porque tudo vai mostrando a minha condição de ser. E é nisso que a gente precisa colocar o alvo da nossa existência. A palavra pecado é uma palavra também muito mal compreendida. Pecado vem de pecus, que significa errar o alvo da existência. Eu erro o alvo da existência toda vez que eu olho para o outro ao invés de olhar para mim. Porque eu não desci a terra para dar conta do outro. Eu vim dar conta de mim. É através das experiências que eu vou vivenciando desde o meu nascimento, até a hora que eu deixar essa experiência, que eu terei elaborado aquilo que eu vim elaborar. E muitas vezes a gente olha para o outro, a gente vai vivenciando automaticamente a vida, e aí passa a vida inteira não existiu. Porque a gente só existe quando a gente é. É o ser. Não é o ter, nem o aparentar. O ter e o aparentar são mecanismos do ego. O ser é o movimento da alma. É o sentir a vida. É vibrar. É o que eu trago dentro de mim, das profundezas do meu eu sou, da minha alma, para disparar os processos de transformação em mim
e através de mim, a partir de mim, do meu meio social. Nós somos um campo de informação. Esse campo pulsa, esse campo vibra, e tudo em nós possui frequência vibratória. Frequência vibratória é a linguagem universal. O universo conversa através de frequência vibratória. Nossos pensamentos, sentimentos, nossas vibrações, os nossos desejos, até aqueles que a gente não confessa, vibram em nós e estabelecem essa frequência. Então não adianta aparentar, porque o que vibra é o que você é. Agora, o aparentar, o se preocupar com o que os outros vão pensar para ficar bonitinho na fita, faz com que a gente saia do eixo da nossa existência e que conte muitas historinhas para convencer o outro. E entram os jogos de relacionamento, os jogos de poder, os jogos de conquista, os jogos de sedução. E todo mundo vive numa baita crise de identidade porque não sabe o que é, não sabe o que sente, porque está jogando com a vida. E aí quando deixa o corpo e tem que se deparar consigo próprio, não dá conta. E aí por isso que o mundo está em profunda crise. Porque as pessoas não estão dando conta das suas próprias crises existenciais. E nós estamos vivenciando uma época em que nada há mais de oculto, porque as vibrações que estão sendo encaminhadas à Terra são vibrações que farão a nossa sombra vir à tona, porque a gente tem que dar conta dela, não dá mais para não dar. Então não adianta mais a gente fingir que conflitos não existem dentro da gente. Porque a gente vai começar a disparar conflitos mais rapidamente por onde a gente passar. Mas por quê? Porque é necessário que aquele conflito que eu estou disparando me faça ver que aquele conflito existe primeiro dentro de mim. O que existe fora é apenas uma projeção do que está dentro. Isso a física quântica também já está aí comprovando, que é a teoria do holograma. O que existe fora, o que dispara fora, o que acontece fora, são sinais para que eu olhe para mim, para que eu lide com os meus medos, para que eu construa um ego saudável. Porque nós precisamos aprender a desenvolver um ego forte e saudável. Não um ego frágil e distorcido, como é da maior parte da humanidade. Porque quando ele é frágil e distorcido, entram os seus mecanismos de ação de compensação, que é justamente o brigar para ter razão, o querer manipular, o querer agredir, o querer ofender. Tudo isso são mecanismos de um ego que não está saudável. Ele deveria se tornar o nosso melhor amigo, porque ele age através da nossa mente, através dos nossos pensamentos em gerais, automáticos e repetitivos. É necessário que a gente aprenda a acender a luz da nossa consciência, que a gente aprenda a sentir a vida na sua plenitude a partir de dentro da alma, da pulsação da alma, para que a gente perceba que essa vozinha que fala é apenas um grilo falante que a gente tem que mandar ficar quieto, para que a gente possa perceber como a gente está pensando em relação a relacionamentos, a vida, a sentimentos, para que a gente não perca o alvo da nossa existência. E Jesus, através dos seus ensinamentos, nos deixou uma plataforma de libertação espiritual. Quando ele fala, que seja o seu dizer sim, sim e não, não, ele está dizendo, seja verdadeiro com você. Que o seu dizer, que o seu falar, seja sim ou não, mas que seja coerente com a sua verdade, com aquilo que você sente. Porque verdade, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nesse eu sou está um código milenar. Porque o eu sou é a presença divina em cada um de nós. Dentro da psicologia transpessoa, a gente chama o eu sou de eu superior, o eu maior, a presença divina em nós. Dentro do espiritismo, nós poderíamos dizer que é o nosso espírito inteligente, puro, sábio, onde estão escritas todas as leis da existência. Porque o espírito sabe. E por que ele não se manifesta? Por conta das nossas cascas de cebola, do nosso ego mal resolvido.
Então a gente vai descascando, vai aprendendo a lidar com ele, vai percebendo como ele se manifesta na nossa vida. E como ele se manifesta na nossa vida? Através do padrão do egoísmo e do orgulho. Quando a gente se sente superior ao outro e não estabelecer, e não na igualdade. Porque ser humilde não é você fingir ser o que você não é, ou fingir menos porque o outro pode ficar chateado achando que você é vaidoso ou metido. Isso é falsa modéstia, isso é ego. Ser humilde é você ter consciência do seu valor, nem mais e nem menos. Igual, nós não somos melhores que a outra pessoa. Nós somos criados, nós somos iguais. Algumas pessoas com mais consciência já desperta, outros ainda na completa inconsciência, mas em todos nós há luz e a sombra. E nós precisamos aprender a lidar com a nossa luz e com a nossa sombra. Mas o que nós mais fazemos é negar a nossa sombra. E é por isso que nós nos tornamos refém delas. Porque aquilo que a gente nega, que existe na gente, a gente se submete a isso. A gente fica escravo disso. Então toda vez que eu estou julgando uma outra pessoa, eu estou negando aquele conteúdo, o objeto do meu julgamento, em mim. Isso é mecanismo puro de ego. E por isso que a gente julga com tanta facilidade, né? Como a gente aponta a desonestidade do outro sem olhar para as nossas. É impressionante. Mecanismo de ego. Como a gente aponta a vaidade, o orgulho na outra pessoa sem olhar para a gente. Isso é mecanismo de projeção. Puro ego. E é por isso que os nossos relacionamentos são cheios de conflito. Porque a gente não dá espaço para ser e para sentir. Porque no mecanismo de ego, que é o que envolve os nossos relacionamentos, a gente briga para ter razão, a gente quer ser o dono da verdade, as coisas precisam acontecer da forma como a gente quer, senão a gente fica chateado. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai deixando de ser quem é, para se modelar a expectativa das outras pessoas, por um mecanismo de ego, de vaidade, para ser aceito, para ser amado, para ser valorizado. Não me incomoda uma pessoa autêntica que pensa o que fala, que questiona valores, que coloca os outros para pensar. Ela é mal vista, porque ela sai da boiada oficial. Ela pensa. E as pessoas ficam achando aquilo ali que é uma ameaça. Jesus foi crucificado pelo ego da sociedade. Ele é o maior símbolo. O símbolo de Jesus crucificado não é o símbolo do avatar Jesus que trouxe uma mensagem. Foi o simbolismo da crucificação, é justamente que nós precisamos sacrificar o nosso ego para ascender como ele ascendeu. Porque a morte não existe. Então nós pegamos aquela imagem de Jesus crucificado, olha só que psicologia das trevas, e colocamos um simbolismo no inconsciente coletivo que amar é sofrer, né? Porque Jesus é o símbolo do amor e foi crucificado, logo amar igual a sofrer, a ser crucificado, né? A ser agredido. Isso é pura psicologia das trevas de quem não entendeu a mensagem libertadora do Cristo, porque amar não pode ser sofrer. Quem sofre é o ego. Quem ama não sofre, porque amor não dói. O que dói é o ego. É quando a gente acha que ama e na verdade está apegado. Quando a gente tem as nossas carências existenciais, encontra uma pessoa e acha que ela tem que nos fazer felizes, suprindo as nossas carências existenciais. Nada de amor em relações assim. Porque o amor dá espaço para ser. Quando você ama verdadeiramente uma pessoa, você deixa essa pessoa livre, inclusive para não te amar. Duro isso, né? O ego não aceita isso de jeito nenhum. Eu amo, é meu, eu quero pra mim. E aí criam-se os relacionamentos obsessivos, neuróticos, os aprisionamentos. Quantas mães não dão liberdade para os filhos serem o que são, porque tem que cumprir a cartilha dela? Ou ficam extremamente decepcionados com aquele ser que questiona todos os seus valores e verdades. E como nós estamos vendo,
seres descendo à Terra nesse exato momento e questionando todos esses valores. Porque chegou o momento da gente verdadeiramente aprender a amar. E o nosso aprendizado tem que ser um aprendizado de um amor verdadeiro que pulsa da nossa alma. Porque é o nosso sentimento que estabelece a nossa frequência vibratória. E o amor é o maior deles. É alta vibe. É a frequência da prosperidade, é a frequência da alegria. Não adianta fazerem exercícios, como eu vejo por aí, vários cursos trabalhando prosperidade, a pessoa pensando, quando vai ver no sentimento, está na carência, está na escassez, está no apego. Não vai rolar prosperidade. Porque para o universo é frequência vibratória. Culpa, medo, vergonha, tristeza, melancolia, a frequência vibratória é lá embaixo. Agora, quando você vai para a coragem, né, para a sinceridade, para a alegria, para o amor verdadeiro, frequência lá em cima. É aí que está a nossa cura. E a nossa experiência na Terra, do primeiro ao último momento, é um aprendizado de amor. Quando a gente nasce filho, vamos abstrair que estamos no mundo de provas e expiações, mas ali deveria ser um aprendizado de receber amor. Porque primeiro você precisa aprender a receber, para depois estar apto a dar. Ninguém consegue dar aquilo que não tem em si. Então, se você diz que ama alguém, mas ainda não aprendeu a amar a si mesmo, a gostar de quem você é, a aceitar quem você é na sua inteireza, você está no curso, está inscrito no aprendizado do amor, mas ainda não ama. E é claro, vivemos num mundo em que a lei que rege esse mundo é a lei do karma. Vamos entender o karma, o que isso verdadeiramente significa, porque karma não é sofrimento. Isso também é nota, é psicologia das trevas, para deixar a gente vibrando em baixa frequência e o mundo não mudar como precisa mudar. O nosso karma é como aprendizado. Karma significa ação. A palavra vem do sânscrito. Karma significa ação. É a vida me devolvendo uma situação novamente para eu desenvolver as minhas habilidades e dar uma nova resposta. Então é uma oportunidade que eu tenho de fazer diferente, tendo em vista que na minha história milenar, enquanto espírito, eu estou repetindo um determinado padrão. Isso é karma. Então é a oportunidade que eu tenho de fazer diferente. O karma não é com uma pessoa, o karma é com a minha consciência. Porque o que vibra em mim, que faz atrair determinada situação ou determinados tipos de pessoas para a minha existência. Quando eu mudo em mim esse padrão vibratório, eu alterei o meu karma. Eu tive duas grandes experiências na minha vida muito novas, mas que foram profundamente marcantes mesmo em relação a isso. A primeira delas foi em 95, quando a minha mãe desencarnou. Eu, muito orgulhosa, eu sempre tive um relacionamento muito ruim com a minha mãe. Espíritos muito diferentes. E eu me lembro que eu encontrei com a minha mãe numa sexta-feira, ela tinha pedido para conversar comigo. E quando eu me despedi da minha mãe, lá no Rio, eu morava no Rio já naquela época, ela virou para mim, me deu um abraço e falou assim: filha, eu te amo. E eu tive vontade de falar, mãe, eu também, mas o meu orgulho me impediu. Padrão ego puro. Naquela noite, a minha mãe recebeu a notícia de que o irmão dela tinha sofrido um acidente. O tio Luiz, ele trabalhava no Banco do Brasil, Cachoeiras, e estava subindo para Friburgo quando sofreu um acidente de carro. A minha mãe soube dessa notícia no sábado e morreu no domingo. Meu tio morreu 15 dias depois. E ali foi uma experiência muito marcante, porque eu nunca tive a oportunidade de falar: mãe, eu te amo. Falei depois, porque eu tive que me trabalhar muito, né, o perdão dessa situação em mim depois, mas ali ficou um grande aprendizado. Como a gente economiza afeto.
como a gente deixa passar a oportunidade de expressar sentimentos, porque a gente não vive com essa sensação de que a vida é passageira e que muitas vezes a gente pode não ter oportunidade de estar com aquela pessoa de novo. E aí me fez repensar muito desse meu padrão orgulhoso na época, puramente egóico e defensivo, porque eu era uma pessoa muito defensiva mesmo. Todo mundo que é muito ferido, muito machucado, desenvolve mecanismos de defesa para que as pessoas não machuquem novamente, né? Mas isso é ilusão. Porque, na verdade, quando a gente aprende a verdadeiramente estabelecer o amor na gente, a inteireza de ser, quando a gente se aceita, quando a gente se integra nas nossas partes que estão quebradas, ninguém mais ofende ou magoa a gente, porque o outro não faz o que a gente não permite que ele faça. Então, na verdade, o que a gente precisa construir são as bases saudáveis de um amor em si mesmo, de uma autoestima boa, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. E isso foi em 95. Em 96, um ano depois, eu passei por uma... Ali eu tive a experiência de perder alguém importante para mim. No ano seguinte, eu tive a experiência de quase deixar todo mundo que era importante para mim. Porque no parto do meu filho, que hoje tem 21 anos, né? Eu tive 2 erros médicos seguidos. E tive desenganado. Então, você diante da morte, você para e repensa todos os seus valores. Tudo aquilo que você dá muita importância, de repente, para de ter. E tudo aquilo que você não dava muita importância, passa a ter. E você não sabe como é que vai ficar, porque assim, eu estava desenganada. Ali eu mudei o meu karma, porque depois da espiritualidade, 10 anos depois, eu passei por uma situação em que a espiritualidade me deixou claramente que eu estava me sentindo muito triste. E ela falou assim, mas por que você está triste vivenciando essa situação? Isso que você está vivendo hoje, 10 anos, era para ter acontecido lá, quando você mudou seu karma. Porque era para eu ter desencarnado com 26 anos, deixando meu marido viúvo com 2 filhos. Eu mudei o meu karma. E eu estou contando essa história não só para mostrar para vocês como os mecanismos de ego são sutis na nossa vida, mas também como é possível a gente modificar o karma. O amor cobre uma multidão de pecados. É pelo ato de amar, de transformar, de doar, de modificar, que a gente altera a nossa história kármica e a nossa história de vida. Nada é definitivo. Quando a física quântica prega o princípio da incerteza, não é o princípio da dúvida, é o princípio de todas as possibilidades. Todos nós vivenciamos mergulhados no mundo de ondas em que existem infinitas possibilidades de colapsarmos uma onda e tornar aquilo uma realidade. Todos nós temos a possibilidade de, com consciência, criarmos novas realidades a partir da nossa transformação pessoal. Então, quando a gente faz o dever de casa, quando a gente passa a olhar para a gente e perceber o que nos incomoda, o outro é apenas um instrumento para mostrar a mim mesma o que está me incomodando. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. Eu posso mudar a minha forma de me relacionar com ele. E isso é poder. Isso é poder de transformação. Quando eu mudo, meu mundo muda. Quando eu mudo, eu começo a disparar processos de mudança junto ao meu núcleo familiar, junto ao meu trabalho, junto à sociedade que eu vivo, a partir das minhas vibrações. Não são palavras. Palavras o vento leva. Agora o exemplo arrebata, já dizia Emmanuel. Se a palavra convence, o exemplo arrebata. Não se fala de amor, seja você que ama. Se te pedirem a capa, cede também a túnica. Se te pedir que ande com ele 1000 passos, ande 2000. Faça o movimento contrário. Não faça o movimento de ego, de querer para si. Mas faça o movimento de centrar em si e devolver para o mundo. Não é colocar o outro como pessoa mais importante da sua vida. Não é isso. A pessoa mais importante da sua vida é você. Porque é o seu aprendizado de auto-amor.
Você tem que primeiro aprender a amar a si, a gostar de quem você é, a ser verdadeiro consigo mesmo, a parar de contar historinha, tirar as máscaras e ter a coragem de se ver. Autoconhecimento não é para fracos, né, Andréia? Porque não é. Dói. A gente vê o quanto a gente se ilude em ser bonzinho sem ser, em fingir o que não é, em querer mostrar o que não sente ou que ainda não construiu em termos de personalidade. Dói a gente perceber como a gente conta historinha e mentira pra gente mesmo. Mas é necessário fazer essa travessia. É necessário que a gente tenha coragem de se ver, de ver onde o nosso calo dói, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Tudo isso é mecanismo de ego. E é isso que nos faz sofrer. Mecanismos de alma não faz sofrer. Amar não faz sofrer. Ser bom, gostar de ver o outro feliz, de fazer a pessoa que você ama feliz, gente, isso é uma alegria infinita. Você vê uma pessoa que estava passando por problemas, conseguir sorrir novamente, isso não tem preço. É você ficar feliz com a alegria, com o amor que você sente por aquela pessoa, pela alegria, pela felicidade dela. Isso é verdadeiramente o estado de amar. Mas se você está no ego e a pessoa está feliz, sobe aquela coisa verde, né? Chamada inveja. Mas como assim? Ela está feliz e eu tenho essa vida miserável. São os nossos mecanismos de ego. São as histórias que a gente não conta para ninguém, né? Mas a gente sente, finge que não sente, está vibrando na gente. Porque tudo isso é vibração. Chegou o momento da gente ter a coragem de se ver, porque na verdade o que precisamos trabalhar em nós nesse momento é a nossa frequência vibratória. Porque o mundo está pegando fogo. E vai pegar um cadinho mais. A gente só está no olho do furacão de um processo que está começando. Essa nova terra talvez fique para os nossos netos, os filhos dos nossos netos, ou para quando a gente voltar, porque a gente ainda reencarna mais algumas vezes, né? Afinal de contas, o aprendizado do amor, ele é infinito. E a gente ainda está aprendendo a amar a si. Quantas partes de nós mesmos nós rejeitamos, não aceitamos, julgamos, pegamos o chicote e nos chicoteamos quando a gente erra, ou julga que errou. Isso tudo é arrogância, é orgulho, porque errar faz parte do aprendizado. A nossa cobrança, a nossa autocobrança, o nosso autojulgamento é que faz a gente ficar muito triste, muito chateado quando a gente erra. O que é errar no dicionário do espírito? Preciso começar ou aprender de uma outra forma. Essa aqui eu já vi que não é por aqui esse caminho. Então agora deixa eu fazer um outro, deixa eu errar diferente. Ou pelo menos adquirir uma outra experiência. O que é a vida se não uma experiência? Em face de várias experiências que nós ainda teremos, é só uma experiência. Vale a pena levar as coisas a ferro e fogo? Esse questionamento todos eu fiz há 21 anos atrás. Será que vale a pena levar tudo tão a 880? Não tem um caminho do meio? Será que eu tenho que brigar com o outro para ter razão? Por isso que eu larguei direito. Eu não quero mais saber de brigar com ninguém para ter razão. Agora deixa eu resolver no outro nível agora as pessoas. Então vamos trabalhar a gente que é melhor do que ficar brigando com o outro para ter razão. Eu falo isso brincando. Amo o direito, amo meus amigos advogados. Só não estou mais nessa praia por opção. Mas é uma profissão muito bonita. E o que é ser justo, se não nós nos ajustarmos às leis divinas? Tem uma frase, se eu não me engano, acho que é de Tiago. Aliás, é uma página, se eu não me engano, que fala disso. É no Fonte Viva, aquele capinha meio azul, não é? A oração do justo. Quem tiver o Fonte Viva em casa, depois dá uma lida. É linda aquela página. E ele cita, né, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí nós estamos vivendo um momento, né, da criação da realidade, que todo mundo fala do poder da intenção, de como o poder da intenção cria realidades e dispara processos no universo. Olha só como nada de novo existe nisso, hein? Já se falava isso há 2000 anos atrás. A oração de um justo
pode muito em seus efeitos. O que é o ato de orar? Se não você lançar uma intenção para o universo. Tá, você lançou a sua intenção. Faz isso com oração, você faz isso com pensamento. E o que significa o poder muito em seus efeitos? Um justo é alguém que aprendeu a se ajustar às leis divinas. Então ele vive pela alma, ele não vive mais pelo ego. Ele utiliza o ego quando necessário, porque o ego é fundamental. Jesus, quando pegou o chicote e fez aquela bagunça lá no templo, ele estava usando o quê? O ego dele, o ego saudável, para colocar as coisas em ordem. Ele estava ajustando o que estava desajustado naquele momento. Então, ser justo, a oração do justo, ainda estou sem óculos, deixa aqui depois eu leio. Sem óculos não vai. Está aqui. Não, querida, depois eu vou ler no finalzinho. Obrigada. Estou com óculos aqui. Então, assim, quando a gente se ajusta às leis divinas, a gente aprende a caminhar no fluxo dessas leis. Então, a nossa oração, ela tem uma intenção criadora, cujo efeito de retorno é muito mais rápido. O milagre existe, mas o milagre, ele é o quê? Ele é uma intenção lançada ao universo, quando o nosso movimento de alma, quando o nosso campo eletromagnético já está vibrando naquela condição, então você tem o poder de colapsar aquela onda, tornar aquilo realidade e o efeito acontece. E olha só que bonito, eu acho essa página realmente, ela é muito linda. Que a frase dela fala justamente sobre o poder do amor. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Não existe energia mais poderosa no universo do que a energia do amor. Não existe. O amor verdadeiro que vibra na nossa alma, ele tem um poder de cura que a gente não imagina. Aliás, Einstein já falava que o amor é a maior potência energética do universo. E ele deixou uma carta belíssima para a filha dele, falando sobre a energia do amor. O que significa você ajuntar amigos? Como se estabelece uma relação de amizade verdadeira? Por afinidade. Não é? A gente passa 30 anos sem ver aquela pessoa. Encontra na esquina, parece que foi ontem, que estava lá no recreio, batendo papo. Porque tem intimidade. Relacionamento é intimidade. Será que nós somos íntimos das pessoas com as quais nós nos relacionamos? Será que essas pessoas verdadeiramente nos conhecem? O que sentimos, o que pensamos? Será que falamos verdadeiramente o que nós sentimos para os nossos amores? Ou a gente fica cheio de dedo, criando distâncias, com medo do que o outro vai pensar? A amizade verdadeira é com base em confiança. O amor, ele não tem regras. Ele tem valores. A lealdade, o respeito, a confiança, a ternura, o carinho, o saber que você pode contar com aquela pessoa, estando perto, estando longe, na alegria ou nas lágrimas. É uma luta. Então, quando a gente consegue sair do nosso egoísmo e se mostrar inteiro para uma outra pessoa, a gente cria laços de afeto. E é uma coisa tão interessante, porque esses laços são energéticos. Eu tenho pessoas queridas minhas que eu sinto o que elas sentem. Eu pego o telefone e falo assim, o que está acontecendo? Porque eu sinto. Por quê? Porque não existe tempo e espaço para laços verdadeiros de afeto. Isso é outra ilusão do ego. Não existe o perto e longe. É o que é o aqui e agora. É a eternidade que é o tempo do Espírito. Tempo e espaço é a medida desse mundo de terceira dimensão. Porque nós precisamos viver dentro de um tempo e espaço relativo. Mas é ilusão, porque não existe.
Quando a gente desenvolve o nosso campo eletromagnético, as nossas habilidades, a gente percebe o pensamento da pessoa, porque a energia se decodifica. E nós temos habilidades ainda a serem desenvolvidas. Nós temos 5 sentidos que nos faz relacionar com o mundo material, e temos 6º, 7º e outros mais sentidos ainda para serem desenvolvidos, mas que precisam ter um ego saudável para que ele não atrapalhe, porque o ego supõe muito. Quantas vezes a gente não fica chateada porque a pessoa olha pra gente, a gente já imaginou que ela está olhando torto porque alguma coisa aconteceu? Isso é suposição de ego. Aí você já fica chateado, você já cria história, você já condena e fala assim, não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. E a pessoa não está nem entendendo porque você parou de falar com ela. Na verdade, ela estava com um problema na família e simplesmente não viu você passar ou nem percebeu que olhou para você de uma forma torta. Como nós nos deixamos levar pelos mecanismos de ego ainda dos nossos relacionamentos sem nos darmos conta. Não é muito mais fácil chegar e perguntar, aconteceu alguma coisa? Você está chateado comigo? Eu te fiz alguma coisa? Não, Dani, você está viajando? Eu falei, não está, estou. Ok. Ou então ela vai chegar e falar, não, fiquei sim, aquele dia que aconteceu isso, você falou comigo desse jeito, você estava meio virada e tal. Ah, então me desculpa, eu não tive a intenção. Fala, expressa. O outro não é adivinho do que está acontecendo no seu mundo interior. Se tem alguma dúvida, pergunte. Tenha coragem de sair do mecanismo do ego, que é um mecanismo de defesa e que te separa das outras pessoas. Vamos ter a coragem de nos mostrar por inteiros dos nossos relacionamentos, de sermos verdadeiros. Gostei, gostei. Não gostei, não gostei. Eu tenho uma pessoa muito querida minha, que ela não consegue discordar sem antes pedir desculpa. Olha, você me desculpa, mas você não precisa desculpar, eu não estou ofendida porque você discorda de mim. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Quem sabe o que é que ela vai falar? Você me desculpa, né? Precisa pedir desculpa porque está discordando. Você pode discordar que eu não vou gostar menos de você por causa disso. Ao contrário, as discordâncias são necessárias. É na adversidade que a gente cresce. Eu adoro quando alguém vem e discorda de mim. Eu adoro. Porque às vezes a pessoa me apresenta uma perspectiva que eu ainda não tinha me atentado. É uma oportunidade para eu rever valores, para eu rever posturas, para eu rever posições, comportamentos. Eu vou ficar chateada porque está discordando? Eu fico chateada se a pessoa for grossa, mal educada. Eu vou dizer, opa, amigo, está perdendo a noção do perigo? Sou filha de ação, pega a aí. Quando o vento da tempestade, ó, clique em segundo. Outro dia a Andréa morreu de rir comigo. Eu contei pra ela que eu dei um piti cósmico. Isso é raro acontecer. Piti cósmico é raro. Há muitos anos eu não dava um piti cósmico. Mas foi uma sucessão de coisas acontecendo naquela semana. E por orientação da espiritualidade que me acompanha, o meu trabalho ele é muito energético, eu tenho 2 altares no meu quarto, um masculino e um feminino. Eu cheguei em casa, eu estava quicando. Eu peguei... Aquele morre, a gente não deve levar segredos para o túmulo, né? A gente tem que confessar, né? Conta tudo. Peguei São Miguel, peguei Jesus, peguei São Jorge, peguei o Espírito Santo, coloquei na minha cama. Falei, como é que é? Vocês não vão me ajudar, não é isso mesmo? Eu tô ficando cansada desse negócio aqui. Olha, mas foi um piti, eu não vou nem falar os termos, porque foi muito pesado o negócio. Aí, dei uma bronca, né? Piti cósmico, legal. Liguei para o consultório, falei com a minha amiga, disse, olha, sem condição de atender as pessoas, estou desmarcando minhas consultas hoje, amanhã eu vou, mas hoje não está dando. E ela mexe com astrologia, né? Daqui a pouco ela me mandou um WhatsApp, Dani, seu mapa está tenso, pega ela. Aí no dia seguinte, nada é por acaso, eu tinha uma cinesiologia marcada para aquele dia. Cinesiologia é um trabalho bem bacana. A cinesiologia quântica, ela trabalha bem parecido com o Theta Healing, o seu eu superior através do seu corpo. Vai te dando, parece, mas só que é mais específico. Então ela vai te mostrando padrões seus inconscientes para você ir trabalhando. E nada é por acaso, né? Ou seja, o meu mapa resolveu ficar tenso e eu dar um piti cósmico no dia que eu tinha essa terapia marcada.
E ali ficou claro que era um padrão milenar de ego de princesite, né? As coisas não acontecem como eu gostaria, eu não pedi. Aí, no dia seguinte, eu conversando com essa minha amiga, tá mais calma? Aí eu contei o que eu tinha feito, né? Ela, vem cá, mas você foi nos Guardiões da Galáxia, né? São Jorge, São Miguel, Jesus, Espírito Santo. Você vê o tamanho do meu ego, não é pouca coisa não. Eu não falo que soldado raso, só os Guardiões. Mas aí depois que cai a ficha, né, do padrão de ego, assim, eu assim, caramba, que vergonha. E ela falando, Dani, eu fiquei muito preocupada, eu te conheço há 7 anos, eu nunca te vi assim. Eu falei, olha, mas pera lá, eu também tenho direito, né? Mas depois eu, nas minhas viagens, fiquei imaginando a conversa entre eles, né? Porque de vez em quando eu vou para Nárnia, é o meu mundo de pensamentos, né? Aí eu fiquei imaginando assim, São Miguel chegando para Jesus e falando, mestre, o que tá vendo com essa menina aí? Aí Jesus falando, peraí que eu vou chamar o pai dela. Jorge, chega aqui. O que tá vendo com a Dani? Aí Jorge respondendo, mestre, tem um vento lá embaixo, a sua passou por perto, mas já ela volta. Mas eu voltei rapidinho. Depois eu cheguei em casa, eu dava vontade de novo, peguei eles. Foi mal, desculpa aí. Perdoa, mestre. Eu sei que você entende que eu estou tentando, mas tenho umas recaídas. Mas as coisas não acontecem da forma como a gente quer, a gente se acha no direito de reclamar. E foi que depois, minha mentora, que não é fácil, né, falou assim, minha filha, leva milênios chutando balde. E depois que o resultado acontece em segundos, não é bem assim, né? Esperar também é um aprendizado. Ter paciência para com a vida também é um aprendizado. Ter paciência com o processo das outras pessoas também é um aprendizado, né? Mas eu tive o meu momento de piti cósmico com os Guardiões da Galáxia. E depois fiquei morrendo de vergonha. Passei dias olhando o altar assim, desculpa, foi mal. Mas faz parte. Mas isso é o quê? Intimidade. Intimidade. Os meus mestres, a espiritualidade para mim, são íntimos meus. Eu tenho certeza que Jesus não ficou chateado em nada. Deve ter rido realmente. Olha lá a Dani dando piti. Meu Deus. A menina não entendeu nada até agora. Por que isso? Como é que a gente lida com a espiritualidade? Eles e nós? Eles nos amam profundamente. É claro que eles não querem que a gente fique dando piti, mas eles entendem e riem da gente. Dos nossos pitis, eles não ficam chateados, ao contrário. Quando a gente faz um movimento de busca, a resposta vem. Naquele dia eu fiz o meu movimento de busca. Meu piti durou 3 pacotes. Mas olha só, em outras vidas era uma vida inteira brigando com Deus. Quantos não brigam com Deus? Quantos não brigam com a vida? Quantos não brigam consigo mesmo o tempo todo? Eu hoje rio, né? Fico imaginando lá o papo deles, né? E faço o meu piti, né? Mas é assim, espiritualidade é a nossa vivência. É diário, é prática. Assim como relacionamento é vivência. Não é pensar relacionamento. Não se pensa relacionamento. Se vive. É a oportunidade de se mostrar por inteiro e deixar que aquela pessoa também se mostre por inteiro. É abrir um espaço para que haja intimidade, não obrigações. Relacionamento cheio de obrigação mata o amor. Porque você fica preocupado com o que o outro vai pensar se você não agir da forma como ele gostaria. Então espera lá. Agir da forma como ele gostaria, você não tem que agir da forma como você é. O outro pode gostar, ou pode não gostar. Mas nós temos que ser e não aparentar. É o ser. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, o meu piticóide. Né? Faço as minhas coisas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E está tudo certo. Se Jesus não agradou a todos, quem somos nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, para achar que temos que agradar a todo mundo? A gente tem que ser. Só ser. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. O importante é que a gente se trabalhe diariamente para si gostar. Muitas vezes nós temos partes nossas que nós não aceitamos.
que nós rejeitamos, que nós acreditamos que estão erradas. Não estão. Porque nós somos seres singulares, não existem duas pessoas iguais nesse mundo. E a beleza dos relacionamentos justamente está em a gente aprender a conviver com as diferenças e não fazer todo mundo igual. Ia ser muito chato se todo mundo fosse igual. Imagina. Se fosse para ser todo mundo igual, Deus não nos teria feito singulares. Então, na verdade, a gente precisa aprender a viver com a nossa singularidade, com quem nós somos. E não, por mais que a gente admire alguém ou se inspire em alguém, nós precisamos trabalhar com a nossa verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou, é o meu ser divino. É o Deus que existe em mim. É a minha verdade interior que vai ser o meu verdadeiro caminho de libertação. Do quê? Do meu ego. Porque quando eu me liberto das amarras do ego que me prende ao sofrimento, eu vivencio a minha alma. E a minha alma é divina. A nossa alma não tem medo de absolutamente nada. A alma não tem medo. Medo é ego. A alma é livre. Ela vivencia a experiência, ela desce à terra, ela se manifesta. Quando nós estamos na nossa alma, que vem de ânima, nós somos seres animados para com a vida. Uma pessoa espirituosa é uma pessoa que vive na alma, porque ela vive junto ao seu espírito. Então ela tem criatividade, ela tem bom humor, ela é genial, ela arranja respostas rápidas. Por quê? Porque ela está na alma. A alma é criativa. A alma, ela dá jeito para as coisas. A alma não tem medo de viver as experiências, porque ela sabe que vai viver as experiências que precisa e que ela vai dar conta. Porque fundamenta no princípio da justiça. Ninguém passa pelo que não tem condição de dar conta. Se está acontecendo, é porque nós temos condições de dar conta. Agora, não com a visão do karma e do sofrimento, de achar que sofrimento tem que aguentar para pagar karma. Sofrimento não redime karma, não. O que redime karma é o aprendizado. Então, sofrer achando que está redimindo, furada, você só vai ficando amargurado e de mau humor com a vida. Porque ninguém aguenta sofrer o tempo todo. E nós temos a cultura do sofrimento como se sofrer fosse pagar karma. Essa é a cultura, psicologia das trevas. O que faz a gente pagar karma é o aprendizado. É viver na leveza, é viver na alma, é viver na alegria. O mundo precisa de alegria. Não a alegria falsa, mas a alegria que vem da alma, de quem está gostando de se tornar quem está se tornando. De quem está fazendo um esforço para perceber realmente as manifestações do seu ego, sair do ego e vir para a consciência. Como diz Eckhart Tolle, nós não precisamos temer o ego. Basta que a gente aprenda a acender a luz da consciência para que essa luz ilumine os seus mecanismos. Iluminou, ele se desfaz. Às vezes levam 4 horas, mas se desfaz. 4 horas. Por quê? Porque são mecanismos de revolta. E quantos de nós não vive revoltado com a vida porque acha que nasceu para sofrer? Porque tem um entendimento de que precisa ser revisto e ressignificado. Viver não é sofrer, viver é aprender. A vida só ensina a quem está disposto a aprender. Você pode sofrer do primeiro dia da sua existência ao último e não aprender nada. Porque a postura não foi de aprendiz, foi de revolta, foi de fuga. E o que nós precisamos é assumir essa postura. Diante de um acontecimento, vamos perguntar, para que isso está me acontecendo? Isso está me acontecendo para quê? Quando a gente faz o para quê, a gente trabalha com a nossa inteligência espiritual. A gente busca o significado mais profundo daquele acontecimento. Ninguém passa pela nossa vida por acaso. Vocês hoje não estão reunidos aqui por acaso. Às vezes a gente não desenvolve os olhos de ver o sentido mais profundo da vida. Uma frase. Ano passado o Gilson me deixou na rodoviária para descer para o Rio. Ele me falou uma frase. E depois eu dei o feedback para ele. Falei assim, a frase que você falou, mas fez repensar todo o ano que eu tinha tido até então. Eu não levo nada, né? Mas
bateu, doeu, leva para casa cateu. Esse é o princípio do aprendizado. A gente fica chateado com o outro, né? Bateu, doeu, leva para casa cateu. Porque se não doesse, é porque não tem conteúdo dentro de você para ser trabalhado. Doeu, olha com carinho. Ressignifica, presta atenção. A vida está te sinalizando algo. Presta atenção. É um sinal. É um sinal. Qualquer sensação no nosso corpo de desconforto é um sinal. O nosso corpo fala, a nossa emoção fala, a nossa insônia fala, a nossa angústia fala, a nossa tristeza fala, a nossa alegria fala, o prazer de viver fala, tudo fala. Doença. Quando a gente desenvolve olhos de ver. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Isso não é novo, gente. O mestre já falava disso. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos, são plataforma de libertação do nosso ego. O chamado que todos nós estamos recebendo nesse momento, enquanto humanidade, é justamente um chamado de nos libertarmos desses padrões de ego que nos causam dor e sofrimento, que vivem com medo. Medo não é de Deus. O amor, sim. O medo, ele vem justamente dos nossos padrões de ego. É o Satã. É quem nos separa, é quem nos isola, é quem nos cria mecanismos de falsa ilusão de segurança. Só verdadeiramente quem ama vive seguro desse amor. Porque você, ao amar e a vibrar na alta frequência, você está em contato com as correntes superiores da vida. Então vem a intuição, vem a ideia, vem a resposta. Mas é necessário um movimento de ir, porque o universo vai responder. É necessário que a gente faça a oração, a ação, a intenção, para que a espiritualidade responda. Eles não fazem por nós, eles fazem através de nós. Deus não faz por ninguém. Não adianta você pedir a Deus se você não faz o seu movimento interno. Batei e abre ser gozado. Mas é necessário que você faça a sua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. O movimento é interno. Então é necessário que nesse momento a gente faça esse movimento de busca interior. Nós temos um mestre que nos deu a plataforma de libertação. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não é um amor pensado, é um amor sentido. E no seu último discurso na Terra, ele disse: eu já não chamo vocês de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que meu Pai me ensinou, eu os tenho ensinado. Então, o aprendizado com Cristo é esse, é o movimento de sair de si mesmo com coragem e ir na direção do outro. Mas sabendo que para ir na direção do outro, você tem que estar inteiro em si, na construção de um amor a si mesmo saudável. Gostar de quem se é, gostar de quem está se tornando, naquilo que você não gosta em você, tenha coragem de ver, tenha coragem de transformar, tenha coragem de mudar, porque quando a gente muda, tudo em torno muda. E vamos fazer dos nossos relacionamentos nutritivos, saudáveis, compensadores. Vamos sair da neurose, da manipulação, do controle, da possessividade, do ciúme, tudo mecanismo de ego. E vamos viver verdadeiramente um amor que liberta, que deixa o outro livre. Amor não tem regras, tem valores. E esses valores é que precisam caminhar juntos. No diálogo, na conversa franca, na intimidade, na confiança, no espaço para que cada um tenha a coragem de ser. Ser. Em que você possa relaxar e falar: essa pessoa me entende e não me julga. Assim como eu entendo essa pessoa e não julgo. E para terminar, porque já passou a nossa hora, eu vou deixar vocês com uma frase de André Luiz.
Ele disse o seguinte: se Jesus nos recomendou que amássemos os inimigos, imagina então com que imenso amor nós deveríamos amar os nossos amigos. Muita paz, um Feliz Natal, 2018 maravilhoso para vocês.